Gente, hoje é um dia especial aqui para a residência dos Carneiro, né? Nós estamos recebendo aqui a visita de duas personalidades da história do clube. E que, por sorte minha, essas personalidades, elas nasceram e foram construídas na nossa época. E foram gigantes no entusiasmo e na animação da torcida rubro-negra. As duas participavam da grande torcida da época, a Leões da Fiel. Por isso que esse programa aqui vai em homenagem a uma pessoa simples, sabe? Humilde. Eu me lembro do esforço dele para levar as bandeiras para o estádio, fazer as bandeirolas. Ficava pedindo dinheiro na casa de um de outro, na casa de um de outro. Mas tinha sempre o objetivo de ver o nosso estádio colorido de vermelho e preto. E foi ele que, foi através do entusiasmo e da sua liderança que a Leões da Fiel se tornou a grande torcida da história do clube, pelo menos na minha época. Não estou aqui desfazendo de nenhuma torcida, todas têm sua importância ou tiveram sua importância. Mas essas duas aqui são símbolos da torcida rubro-negra e da Leões da Fiel. E aqui está faltando Alvinho Barriga Mole, e aqui está faltando Laura. Laura, se você estiver nos escutando agora, faça contato. E eu espero que a produção possa botar as imagens de Laura, principalmente na conquista daquele histórico primeiro tricampeonato do Vitória em 95, 96 e 97. E ela aparecia na torcida ao lado de Man, que eu estou apresentando aqui nesse instante para quem não conhece, e da nossa rainha símbolo, Rosicleide. Eu lamento muito que Alvinho teve um problema pessoal e de última hora não pôde estar aqui presente. Mas Alvinho, aqui vai minha homenagem. E esse encontro aqui é um encontro de saudade, sabe? Porque esse clube está tão sofrido que a gente busca no passado a força para continuar apoiando ele, a força para continuar torcendo por ele. Estamos sendo invadidos, certo? Por uma turma que não sabe nem o que é ser Vitória. Então eu estou aqui com Man, estou aqui com Rosicleide. Man, me diga uma coisa, quando você chegou no Vitória, você tinha quantos anos? 2 anos, sou levada para os jogos. Sério? 2 anos. Vitória Leônico. Sério? Nem eu sabia. E você sempre ia para o estádio? Sempre. Até hoje? Até hoje. Por isso que eu defendo o antes, que eu falo do antes de PC e o depois de PC, por ter vivido as duas fases. São muitos anos, né, mano? São 42 anos de estádio, tenho 44. E aqui eu rendo minhas homenagens. Não tem um vídeo de um momento histórico da gente que não tem a imagem de Man, sabe? Em pé na arquibancada, pendurada. Todos os momentos históricos que tivemos, você e Rosicleide estiveram presentes. Pelo menos que eu me lembre, certo? E eu quero que você conte um pouco de fatos pitorescos e curiosos que aconteceram com você nesses 40 longos anos de paixão rubro-negra e de animação da nossa torcida Leões da Fiel. Um fato que me marcou muito foi o primeiro Vavim no Barradão, onde Maracajá resistia a não querer jogar, né? Falava que poderia causar algum problema ao time dele, à torcida, enfim. E você lutou para que acontecesse aquele Vavim. E meu pai aí teve a ideia, na época, de comprar um buquê de flores, né, para dar a ele. Na época o Barradão, a entrada do... Eu me lembro disso, a entrada... Nossa Senhora. Verdade, pois é. E ele deu esse buquê, não foi? Eu dei. Você deu? Eu me lembro disso. E aí... Que a gente queria deixar ele tranquilo, né? Porque a gente queria ir no nosso estádio, né? Meu pai aí teve essa ideia de comprar um buquê de flores. E comprou um buquê muito lindo, um buquê grande de flores. E na época a entrada dos atletas tinha um alumbrado. Uma tela. Entrava o adversário de um lado, o do outro. E aí eu desci. E ele se surpreendeu. Porque logo ao ele entrar, eu parei, abordei ele e dei o buquê de flores a ele.
E ele me agradeceu e eu falei que ele se sentisse à vontade na minha casa. E dei. Isso foi um dos fatos que me marcou muito mesmo. Um dos também que me marcou foi quando o Denilson, nosso ex-goleiro, disse que ele falou pra mim que se motivava muito a olhar para a arquibancada, mesmo em jogos de derrota, e me ver com o rosto pintado, porque aquilo ali era uma inspiração. Chego a me arrepiar. Mas foi uma das coisas que me estimulou mais ainda a não parar. Porque o Rosiclande na época ficava só as laterais do rosto, e meu pai teve a ideia de eu pintar o rosto todo, em 91. Seu pai era um apaixonado. Literalmente. Aliás, agradeço a ele por hoje estar aqui. E ele teve a ideia, o Rose pintava as laterais, ele teve a ideia de pintar o rosto todo com escudo. Em 92, antes da final, Vitória e Paraná. Aquela final que a gente perdeu com o gol de Saulo. Pois é. Partidas antes ele teve essa ideia. E aí eu comecei a me pintar. E graças a Deus todo mundo aderiu e foi aquele sucesso todo na época na Real Fiel. E você conhecia a Laura ou conheceu na torcida? Não conhecia a Laura. Laura, na verdade, em 93, surgiu muitos torcedores, né? Naquela época... Cara, aquela onda da final. Da final, aquela coisa... E Laura foi uma delas. Foi. Foi em 93. E houve aquela ascensão de torcedores. Aquela campanha ali, inclusive vizinhos meus, pequenos, ou de São Vitória, por conta daquela gestão. Do brinquedo assassino. Pois é. Então todo mundo queria ser Vitória. Naquela época, a Vitória expandiu muito. Hoje, se muitos de 20, 25, 26 anos, eram torcedores dessa época. Foram torcedores dessa época, né? Que por conta da campanha do Vitória, se apaixonaram e se faziam presente. Você imagine quanta torcida nós estamos perdendo na nova geração por estar vivendo esse ciclo de fracassos. Com certeza, com certeza. Nós ficamos a maior torcida jovem da Bahia. Nós só perdíamos de 45 anos para frente. De 45 anos para trás, nós já éramos detentores do melhor índice de torcida da Bahia. E isso hoje a gente está perdendo. E essa juventude da época, ao ver a divisão de base também sendo divulgada, se expandindo em todo mundo, eles se empolgavam, porque toda a divisão da base da seleção brasileira tinha um representante do Vitória, né? Então isso aí os jovens se encantavam, né? Eu posso aqui enumerar. Nós acho que eu tenho um folder aí. Nós, na época, até final da década de 90, nós tínhamos mais de 70 jogadores de seleção brasileira das diversas categorias. Fora os campeões do mundo, né? Verdade. E isso aí foi até dito por Paulo Rodrigues, que foi atleta do inimigo. Ele, no meu Facebook, ele sempre relata isso, e alguns atletas, mesmo sendo aniversário, enfatiza a sua gestão. Paulo Emílio uma vez falou pra mim, antes de Paulo eu ganhava tudo, matava tudo, depois de Paulo tirou minha alegria, sabe? Então até é bom que eles reconhecem. Paulo Emílio foi um grande jogador do Bahia. Muito. Habilidosíssimo. Muito. Quando a gente ia jogar contra o Bahia, eu só me preocupava com ele, que ele podia desequilibrar um jogo, né? Pequenininho, dava trabalho. Me dá um trabalho danado. E você, Rose? Meu amor. Quantos anos de estádio? Como começou essa paixão? Todos já sabem, né? Desde o ventre da minha mãe. Eu já era rubro-negra. Eu tinha o sangue rubro-negro ali, né? E a família toda da Bahia e aquela situação. A família toda da Bahia? Era. Já mudou isso, né? Já mudou. Pelo aquele Natal que eu passei com você, eu percebi que mudou. Mudou. Mas os nossos antecedentes, como é que se diz? Antepassados eram... Só dava... Bahia. E quando foi que você começou a ir para o estádio? Foi na mesma época de Man? Não, Foi antes, né? Do tempo de Pirinho, novinha. Nossa Senhora! Do tempo de Pirinho. Década de... Que minha família... 80. Isso. De 70 a 80. Não, 70. Novinha. E aí, minha família sendo Bahia, eu ficava... Para o torcedor que não sabe, Pirinho é o apelido de Raimundo Rocha Pires, um dos presidentes mais populares da história do Vitória, que eu tive o prazer de conhecer e como torcedor admirar ele de calça preta, camisa vermelha, dando a volta olímpica na Fonte Nova com o lencinho vermelho. E Pirinho, eu dei o nome da concentração da base do Vitória, que a gente reformou, eu dei o nome de Raimundo Rocha Pires. Ele era muito ligado a Benedito Dourado da Luz. Então toda vez que Pirinho ia para o Vitória, foi campeão em 1980,
Benedito estava por trás dele dando suporte financeiro. Eles eram tem Cachoeira e qual é a outra da cidade que tem junto? São Félix. Os dois eram de São Félix, sabe? E Pirinho foi um personagem da história do clube, Isso né? mesmo. E minha mãe dizia assim, por que você não põe a roupa azul, vermelha e branca? Eu disse, não, que eu não gosto. Ela, por que você não gosta? Você não é Bahia? Eu disse, não gosto desse time. Como é que pode? Você naquele tempo, os pais, quando a gente... Influenciavam na escolha dos filhos, né? Claro. Mas eu desafiava também. Eu dava a testa a eles. Então, quando eu ia para Fonte Nova, que eu morava bem distante da Fonte Nova, e aí eles eram fanáticos pelo Bahia, que a sede do Bahia era na Boca do Rio. Isso. Não é isso? E aí eles só andavam lá e eu nem pisava meus pés. Naquela época, criança, eu tinha o quê? Meus 12 anos. Já tinha essa firmeza. Eu amava aquelas cores vermelha e preta. Nossa, e quando eu chegava no banheiro, no sanitário, ali eu dizia, vou no sanitário, não ia para a torcida do Vitória. Ficava lá vibrando e Pirinho levantando o lenço e eles, por que você demorou? Aí o Vitória tá ganhando, eu disse, que pena. Aí ficava, já naquela época. Aí eu disse, um dia eu vou sair dessa família porque meu sangue é rubro-negro. E aí saí, sabia? Pegava o trem e vinha para lá na Suburbana. Na Suburbana. Nessa época eu morava, residia na Suburbana. E aí eu vinha sozinha para Fonte Nova e assistia os jogos à noite. Nossa Senhora. E aí minha mãe arranjou um marido para mim, um tricolor. E eu não sabia que ele era tricolor. Aí eu disse, tudo bem. Quando aí nós ficamos, ele disse, não torço para time nenhum. Aí eu disse, tá certo. Aí foi. Aí nisso eu já estava grande, eu tinha mais idade. E aí ele era desse que não gostava, né? Não gostava jamais que eu vestisse uma camisa do Vitória. E principalmente mulher, que ele dizia, lugar de mulher é na cozinha. Aí eu olhava assim para ele. Aí eu estudava, ele me colocou no colégio e eu não assistia às aulas. Você era muito jovem? Muito jovem, eu ia para Fonte Nova, pra que é Arena. Eu morava no Barbalho nessa época. Já tinha saído do subúrbio, já no Barbalho. Era relativamente perto da Fonte Nova, né? Era próximo. Então aí eu ficava naquela coisa. Mas aí meu marido, muito ciumento, aqueles homens ignorantes, e não aceitava jamais eu ser uma torcedora do Vitória. E aí eu criei a cara pintada. Foi para se disfarçar dele. Aí eu liguei, Miguel Messias, testemunha que sabe. Aí o pessoal ligava para Miguel Messias e dizia, quem é aquela... de Miguel, tinha Manuel Messias, que ainda está na Rádio Sociedade. Isso. E tinha Miguel Messias mesmo. Na Rádio Cultura, nessa época. Aí ele disse, rapaz, quem é aquela mulher? Eu quero conhecer. Mas disso, eu pintava o rosto todo. Como eu não tinha tintas, aí eu procurava aquelas tintas, pintava mesmo, sabe como eu sempre, a família ia para o Rio, eu pegava aquelas tintas vermelhas até de estragar a pele. Aí eu jogava no rosto. E aí eu disse, esse aí é um meio para eu ir para o estádio e meu marido não sabia que era eu. Aí eu cobria o rosto todo, o pessoal na rua, quando me via, tomava pavor. Tomava susto, né? Porque naquele tempo, uma mulher pintar o rosto era novidade. Aí para não me reconhecer. Mas aí aí eu fiquei conhecida. Aí ele disse, venha cá. Aí o Jornal da Bahia colocava, nessa época tinha o Jornal da Bahia, aí dizia, quem é aquela mulher que pintava o rosto? Rapaz, todo mundo falava de mim, até na Petrobras, lá na empresa, falava de mim. Aí dizia, rapaz, se for uma mulher minha, se fosse minha, eu quebrava ela toda. E não sabendo que era eu. Ele dizia? Era. Aí um dia ele descobre, não teve jeito. Largou ele? E largou nada.
Ele teve que aceitar. Teve que aceitar. Quando ele... Aí os colegas... Rapaz, você não sabe, rapaz. Ele veio cá, tem jeito. Você dizia que ia quebrar a mulher, que ia fazer. Você não conhece minha mulher, rapaz. Se você visse, rapaz, é minha mulher que tá ali. Aí, rapaz, você não disse que ia fazer acontecer? Aí eu comecei, aí eu disse, agora que ele já descobriu, eu vou tirar tudo do rosto e só botava os escudos do lado. Aqueles escudos que, passar dos anos, Mãe também usava, né? Um do lado, botava um do lado, outro do outro. E todo mundo dizia, queria saber. Aí eu disse, eu vou pintar o corpo todo. Eu vou pintar tudo, sair nua pela rua. E chegou a fazer isso? Cheguei. Foi mesmo, Rose? Eu disse, vou pintar tudo de vermelho e preto. Aí pintei tudo, aí Carlinho da Fiel chegou lá em casa, você não vai sair assim não. A polícia disse, se você for, vai me prender. Rapaz, na época, a Leão da Fiel, a torcida, não tinha sede. Aí era lá no Santo Antônio, lá além do Carmo, onde eu tinha um imóvel. E ele deixava as coisas lá? Era tudo lá, bandeira, pintava, e nós fechávamos a rua ali na Rua de Queiroz, era tudo ali comandado. Agora, sem violência, né? Não, só alegria, né? Só alegria. E aí depois veio para um bar ali no Campo Grande, que meu marido descobriu, aí se chateou, e quando ele chegava do trabalho, a gente recuava, escondia tudo. Mas aí ele disse, a gente não aguenta mais essa vida. Aí vamos, a torcida toda, Sérgio, os meninos, a gente lá em casa, o pessoal, puxa, teve uma vez que até nosso amigo Silvio Mendes disse, não entendo, ele passa por nós, não dá nem uma boa noite. Quem que passava? Ele, estava Silva Rocha lá em casa, Silvio Mendes, tudo. Seu marido? Ele não olhava nem pra cara. Dizia que todo mundo era Vitória. Aí foi aí que o pessoal chegou e aí me envergonhava, né? Eu ficava naquela mal sentida de ver ele dessa forma, agindo dessa forma, que eu queria que ele estivesse comigo, assistisse. Se entrosasse mais, né? Se entrosasse no futebol, nos estádios. Mas aí um dia eu mandei ele ele foi, eu disse, vamos comigo no estádio, assistir uma partida, você vê que tá tudo bem. Ele aí vai comigo, quando ele chega lá na arquibancada, a torcida reconheceu ele. Ele com a camisa azul, estava com a camisa azul. Aí queriam pegar ele, né? E também aí ele se conformou, aí não tinha jeito, o amor era mais forte. O amor foi mais forte, e aí, você sabe, né? E teve aquele lance também que você lembra, né? Do jogo lá no Feira de Santana, que eu levei aquele carneiro, você lembra disso? Que eu levei o carneiro, quando eu suspendi o carneiro, a torcida lá, vem essa macumbeira, essa mulher pra cá, que eu viajava com o carneiro. E o carneiro era minha homenagem? Era só em sua homenagem a Eduardo de Moraes, viu eu chorando, que a torcida do Bahia, quando eu levantava o carneiro, aí eu dizia, vai, a carneira agora vai pegar todos eles aí agora. Aí virava o jogo e aquela festa, a torcida ficava vibrando. Isso foi um presente de um torcedor do Vitória, que hoje é falecido, que com muito carinho, Raimundo Nonato, manda até conheceu, não foi, mano? Uhum. E você usava o carneiro? Usava o carneiro. E aí eles quebraram, eu usei muita coisa. E nesse lance, quando chegou em Feira de Santana, aí o Vitória estava perdendo. Aí quando eu cheguei, o carneiro virou o jogo. Virou o jogo, aí eles me xingaram, entrei no ônibus do Vitória. Entra aqui correndo. Quando eu tô lá com a Alain Delon, o pessoal, a turma toda lá, aí disseram, tira ela que eles querem ela. Aí a Alain Delon disse, não, ela não vai sair não, se ela sair a gente vai sair. Se eles invadiram o ônibus, e eles com pau, com tudo para me pegar. Feira a gente já teve muito problema, né? muita violência. E em Recife, você acompanhou, não foi? E lá de São Paulo, naquele caso de Nardella também, eu viajei, fui para lá. Para quem não sabe, Nardella foi um jogador do Joinville, que nós torcemos por Vitória em 92. Verdade.
e houve um erro no Vitória na regularização dele, e o Vitória ia perder os pontos e ia para a segunda divisão. E nós fizemos uma verdadeira mobilização no Vitória. E aqui eu quero agradecer o ex-presidente da federação, Marcos Andrade Dias, que ele, como rubro-negro e presidente da federação, ele foi decisivo para que o tribunal não rebaixasse o Vitória. E isso mobilizou o clube todo na época, não foi? Foi. Nardella, o famoso caso Nardella. E você não viu quando me viram lá na portaria, na Rua da Alfândega? A torcida foi para a CBF, que na época era na Rua da Alfândega. Mas só quem entrou fui eu. Aí ainda entrei corrida, porque quando eles foram pegar uma chave lá, eu apertei o elevador e eles não viram. Aí eu subi correndo, que me ajudou, que ele prende essa mulher. E eu disse não, eu estava hospedada lá com os filhos, com tudo. Você lembra disso, Paulo? Lembro que nós fomos vitoriosos. Foram dias terríveis, nós vivemos assim, angústia. Que o Vitória estava, quando nós assumimos, quando eu entrei no Vitória em 89, né? Mas quando eu assumi o Vitória em 91, eu tinha tido um problema político no clube, e eu só entrei no meio do campeonato de 91. E o Vitória acabou sendo rebaixado, mas o clube estava completamente vindo de uma crise muito parecida com a de hoje, sabe? Certo. Houve intervenção na época, né? Exatamente. Então, hoje pouca gente sabe dessas histórias, né? Vocês são a história viva do clube e sabem. E aí, em 92, nós começamos a grande virada no Vitória. Isso. Então, aquele caso Nardella foi uma ducha fria, sabe? Mesmo. Foi. Mas, graças a Deus, terminou tudo bem, né? É verdade. O advogado era o Valério Perry. Olha que memória. Era na época. Para quem não sabe, 5-1, não foi isso? Valério Perry, já falecido, trabalhou na CBF até quase aos 100 anos. E eu tenho um livro aqui na biblioteca de Valério Perry. Valério era a grande autoridade do esporte brasileiro na época. Isso mesmo. E ele tinha o escritório dele. Quando ele foi ficando mais velho, a CBF levou ele para dentro da CBF. Ele era um advogado do Vitória. Todos os casos da justiça do Vitória, quem tratava era Valério Perry. E esse caso ele teve uma vitória retumbante, né? E ele achou assim extraordinário. Eles uma mulher invadir e entrar assim só para ver o time dela não ser rebaixado. Poxa, não lembra disso? Eu lembro. Foi uma grande emoção. Valério fumava muito. E morreu com mais de 90 anos. Isso mesmo. Grande Valério Perry. E vocês foram comemorar lá em Copacabana, não foi? Fomos comemorar. Eu lembro disso. Porque o Vitória naquele tempo era movido a muita paixão. Tudo a gente comemorava, né? É verdade. A gente estava num processo realmente de construção do clube, então tudo a gente comemorava, né? Tudo a gente usava a torcida, ela estava perto da gente. É verdade. E foi realmente... Só em ter tirado a hegemonia do adversário, né? Isso mesmo. Vitória sempre nos o Bahia passou mal educado com a gente, né, mano? Verdade. Apanhou demais, né? Verdade. A gente tinha assim uma esperança. Quando a gente já entrava no estádio, a gente ia entrar ganhando. Vencedor. Eu me sentia uma vencedora, uma guerreira. Verdade. Entendeu? Muita gente criticar que mulher é essa, que lugar de mulher em casa. Você já viu? Bota essa mulher para trabalhar em casa, na cozinha. Não, mulher não é só. E você ia com suas filhas? Ia com todas elas. 3 filhas lindas. Nasceram na Fonte Nova. Eu já com elas no ventre e ali com 2, pulando, gritando e lutando mesmo a favor do Vitória. Eu sei disso, eu sei disso. Né? E elas viveram lá na arquibancada do Barradão. Foi. E uma delas, inclusive, casou com um menino que era da Leandra Fiel, né? Isso era. É uma história linda essa, sabe? Verdade. E eu fico muito feliz de estar revivendo isso aqui. Rebeca. Se você parar para falar todas as histórias daquela época, poderia fazer uns 2 vídeos. Também tem pouca, né, mano? Muita coisa. Você sabe que eu tive uma menina que eu fui dançar aos 15 anos com ela. Ela hoje deve ter 39 anos. Ela era completamente apaixonada não por mim, pelo presidente do Vitória. Ela se chamava Carolina. Vocês lembram de Carolina? Carolina! Lembra? Lembro, sim. Outro dia eu estava mexendo nas minhas fotos aqui
encontrei uma foto minha com ela nos 15 anos dela, que eu não vejo ela hoje, aí eu fui fazer... São Caetano. Aí eu fui fazer as contas de quantos anos ela tinha. Maravilhoso. É linda ela, sabe? E aí eu descobri que ela já deve ter uns 39 ou 40 anos, sabe? É médica hoje, eu acho que ela é médica. E ela era apaixonada, ela ia com o pai, apaixonada pelo Vitória, assim como vocês, jovem. Mas eu perdi contato com ela completamente. Ela não teve a sequência que vocês tiveram, sabe? De paixão, de participação. Mas eu me lembro muito de Carolina, engraçado. E aquelas senhoras lá de São Caetano? É Carolina. Não é essa não. Carolina já é uma senhora mais velha. São Caetano era Sim. Dona Ivone, Escura. Também. Faleceu. Tinha uma que eu ia comer uma feijoada lá de vez em quando. Era lá mesmo. Era Carolina o nome? Carolina. Mas não é essa Carolina que eu tô falando, Não, não. nessa não. Essa é mais velha. É verdade. Ela é viva ainda? Não. A Carolina faleceu. Faleceu, né? Faleceu. Ela era louca por mim, Também louca. É verdade. Aí me convidava e ia lá comer uma feijoada na casa dela. Era em São Caetano, né? São Caetano, ela me sempre falava que fazia pra você. Não É. só você, como os amigos todos. Tinha uma outra também, não sei se é Carolina, ali naquela região. Eu me esqueço agora o nome. Era uma vida intensa, fim de semana, era uma participação, o clube vivia e vivia momentos assim de êxtase, sabe? Havia uma Me fugiu a memória agora do nome de muitas ali, até porque na época que tinha série de praia, a galera se encontrava antes do jogo na sede, ali em Piatã, inclusive ficava ali dali e migrava para Fonte Nova. Muitas vieram de 93 para cá, mas nós já estávamos... Elas já estavam lá, né? Mas também marcaram a história, né? Marcaram, como marcaram? Não deixaram de ser tão atuantes. Porque vieram pela força que você trouxe, a alegria. É bom que se diga, a alegria, a esperança e creio que o Vitória seria grande, gigante. Hoje o Vitória está nessas condições, né? Lamentável. Aí eu me lembro de Paulo na época dele, que ele fazia um trabalho bonito dentro do Vitória, chega, nos emocionava. Qualquer criança que nascia sendo Vitória, eu vinha falar de Paulo. E hoje esse homem é renegado. Já não é tanto assim. Pela minoria. Pela minoria, realmente, que não conhece, mas aquele que conhece tem que saber dar valor. Porque muitos ficam falando porque ele vestiu uma camisa. Não é? É porque era muita paixão. Talvez o meu erro foi porque eu não dei valor à idolatria que o torcedor tinha de mim. Eu acho que eu não valorizei o meu próprio trabalho, sabe? A vida é feita de escolhas e de erros e de acertos, né? Agora a paixão rubro-negra, É verdade, Paulo. essa é definitiva. E às vezes a gente não entende que esse torcedor que critica Paulo, na verdade, tem a dor. Tem a dor dele, o ciúme, a mágoa, que ele não consegue tirar. Mas na verdade eles já estão tirando. Porque ele sabe que Paulo entrando, a coisa vai ser diferente. E me conta uma coisa, mano. Como era aquela relação com a nossa juventude carapitada, os nossos garotos que jogavam nas preliminares, que era a paixão do torcedor, e a gente percebe hoje que quando entra um garoto, o torcedor não tem a mesma confiança, né? Não tem aquela mesma relação, naquela época a torcida ficava esperando a entrada de um jovem rubro-negro no time principal, né? Era uma coisa assim, já se fazia aposta quando jogava preliminar, dizia assim, ó, aquele vai dar, aquele não vai dar, aquele vai dar. Era uma coisa mesmo, muita empatia. Você viveu muito isso, você era muito nova, eles eram muito amigos de vocês. Como era isso? Na época em que você assumiu Vitória, e onde tínhamos a melhor base do Brasil, eu sempre eu estava no Barradão, né? Você deve lembrar, aos treinos. E eu fiz amizade com muitos dele, conheci Nilton Mota. E meu pai, na época, a Vitória tinha uma casa do atleta. Lá na Boca do Rio. E meu pai, ele dava 100 pães. A casa do atleta do Vitória. Então ficou mais próximo, fiquei mais próximo. Não sei como ele chegou até Mota, não sei, alguém... A gente tinha um grupo de apoio à base, não tínhamos dinheiro.
um dava uma coisa, outro dava outra, e assim o Vitória foi construído. Pois é, e aí eu conheci vários atletas na época. E me tornei muito próxima de vários deles, que até hoje eu sou amiga, inclusive sou madrinha de casamentos de muitos, sou madrinha de filhos de muitos deles. E até hoje eu mantenho essa convivência. E naquela época, o torcedor, ele, na verdade, quando o Vitória foi vice-campeão brasileiro, o Vitória foi vice-campeão mantendo uma base que veio das divisões, né? E o torcedor se acostumou a isso aí, a ter um time com jogadores oriundos da base, da divisão de base. E que naquela época era difícil você escolher, apontar quem era ruim, porque todos eram bons. Né? Todos eram bons. Então era até difícil para o próprio técnico escolher quem iria entrar. Né? Eu lembro que Arthurzinho, bem depois disso, quando assumiu o Vitória, falava que ele não tinha reserva, ele tinha um segundo time. 97, né? Isso foi bem depois, né? Imagina se naquela época. Então você tinha que escolher. Arthurzinho ainda jogou com alguns garotos da base. Eu me lembro que quando terminava o treino, ele botava Alex de um lado e Vampeta do outro para ficar cruzando para ele fazer gol. Ele era o orientador, né? Ele sempre foi a referência desses garotos. Ele era um fora de série, né? Era a base, era a juventude com experiência, né? Que fluía. Então naquela época, Paulo, eu me lembro de várias passagens assim, como Cláudio Tauá, Pita, lateral esquerdo. Né? Pita, Alex Alves. Que era de Nazaré, do mesmo lugar de Vampeta. Pita. Teve também que não vingou, mas o Wesley, que está agora na base do Palmeiras, que era goleiro, ele tinha um irmão, ele era de Tapetinga. Ele tinha um irmão que teve um problema de hérnia. Por conta desse problema, ele deixou de ser jogador. Ele tinha os 12, 13 O Heller, que treinou o Júnior do Palmeiras, foi goleiro da gente. Foi goleiro. E ele tinha um irmão zagueiro que era do Vitória. Eu nem sabia. Tinha 12 anos na época. E por um problema de hérnia, ele não seguiu. Não vingou. Então, assim, eu participei muito integralmente da base do Vitória. Aliás, foi a única gestão do Vitória, por isso que eu justifico o meu voto por ter vivenciado. Muitos torcedores acompanharam, viveram, mas eu vivenciei, fiquei perto disso aí. Então, não saía da toca. Então eu defendo isso, sabe, com causa, com propriedade. E hoje eu lamento não ter essa convivência. A convivência, até porque o clube fechou a porta pro torcedor. Mas eu falo de ter esse elo, porque naquela época foi bom. O próprio Mota não permitia nada. E Mota entendia que aquilo era bom. Sabe? Essa convivência, esse elo entre os torcedores era bom. E hoje o clube não tem. Só além de não revelar, como revelava antes, ainda fecha a porta pro torcedor, que é ruim. Então o torcedor até fica de mãos atadas, querendo ajudar de alguma forma, e não pode. Então, fica essa ressalva, né? Que naquela época A gente nunca diz que vai voltar como era antes, que nada mais é como era antes. Claro, mudou Por isso que fica a história, né? As coisas não se repetem, né? Agora, a gente tem lições, né? Que a gente pode usar para o futuro, né? Com certeza. Talvez não com a beleza de como tudo começou, né? Eu me lembro da minha emoção de, na transportadora São Francisco, buscar o primeiro ônibus do Vitória, que Joaquim Salles doou. Um ônibus velhinho, sabe? Aquilo me deu uma emoção. O Vitória tinha um ônibus finalmente. Era aquele ônibus antigo, daquela frente, sabe? Aquele charuto que tinha na frente, aquele ônibus ia ter já uns 30 anos na mão de Joaquim. Quando ele deu o ônibus ao Vitória, eu fiquei tão feliz, tão emocionado, sabe? Foi mesmo. E esse ônibus, eu tenho até foto aí no site Vitória Gigante, tem sabe? Depois nós compramos um ônibus novo em Joinville em 2000. Todo mundo disse, Paulo, compra um ônibus pro profissional. Antes disso, teve outra conquista. Você era diretor de futebol na gestão de Ademar. Em 89. 88. 89 e 90. Quando teve intervenção em 88. Foi. E aí, eu lembro que teve campanha para construir aquela parte onde fica a torcida adversária e os imbatíveis. Já foi da sua gestão isso? Já foi. Isso foi em 93, 94. Não. Foi em 94 que ele inaugurou no jogo Vitória e Náutico. A iluminação e a arquibancada. Com certeza. Aí eu lembro que você fez a campanha pro torcedor. Eu lembro que meu pai obrigava meus irmãos mais velhos a colocar o salário em cima da mesa. E ele destinava o valor que meus irmãos iam ter do salário. E parte daquele salário ia de material para Barradão. E ele tinha um Fusca, ele colocava os materiais lá. Tanto que o Fusca ficava todo baixinho. Havia um encorpamento grande do torcedor, né? Eu me lembro que esse refeitório que o Vitória tem na base,
foi feito por um conselheiro, nunca gostou de aparecer. Eu estou falando o nome dele agora, Jovino. Fez Isso mesmo. e desapareceu. Foi isso mesmo. Quem fazia com amor. Quem faz com amor é assim. É, Assim. nunca se preocupou que o nome dele tivesse em nenhum lugar, que tivesse placa. Um dia ele viu um sabe-mãe, eu numa agonia, precisando fazer, ele fez assim, deixa que eu fazer esse negócio para você. E fez. E eu nunca esqueci, que a gratidão é tudo na vida, Com né? certeza. Licença aí, alguma vez eu pedi para você me colocar como sócia? Nunca, Conselheira? nunca. Nunca quis. Nunca. Nunca quis. O importante é a gente ser torcedora e amar o clube e Com ajudar. certeza. É preciso que o futebol mudou muito, sabe? Para vocês duas e para o nosso público, o futebol mudou muito. E o sócio que vota, que vira conselheiro, ele precisa entender que eles às vezes querem, hoje no Vitória ele sente que ele está cercado de pessoas que querem muito mais Isso mesmo. e sabem muito menos, quer dizer, Com certeza. em vez de construir o clube, eles estão desagregando, porque eles querem ser uma coisa que eles não estão preparados para ser, sabe? E o resultado está aí, né? Muita ambição e pouca competência. Eu queria Vai voltar. agradecer aqui a duas figuras ilustres da vida do clube, sabe? Porque o dirigente que não valoriza o seu torcedor, ele não pode estar dentro de um clube de futebol. Ele tem que estar perto, no corpo a corpo, sabe? Então hoje, quando eu voltei ao estádio, que eu assisto os jogos no meio da torcida sem problema nenhum, né? É porque eu tenho o registro desse tempo, dessa vida, sabe? E eu não sinto nem nas cadeiras, eu tenho 2 cadeiras cativas e gosto de ficar ali fora, porque ali eu sinto mais o calor do torcedor, sabe? E eu já fui chefe de torcida, pouca gente sabe disso, a vanguarda rubro-negra dos irmãos Manta, que você conheceu, né? Conheci. Conheceu o Manta? Não, né? A vanguarda, a gente guardava o material na sede de praia de Amaralina. É verdade. Os irmãos Mantas eram 2 chofés de táxi, 2 taxeiros, mas eram loucos pelo Vitória. Verdade. E eu, jovem, eu fiz o estatuto da torcida e a gente guardava as bandeiras na casa de Antônio Carlos Magalhães, ali em Nazaré, É verdade. sabia? Para poder ir para Fonte Nova. É. Então a gente tem muita história e a presença de mãe de Rosicleide aqui é um momento muito marcante. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas campanhas políticas para resgatar essas coisas do clube que às vezes ficam no esquecimento, né? Aliás, o Vitória é muito ingrato nesse aspecto. Eu sempre procurei valorizar essas pessoas que construíram o Vitória, porque uma instituição secular como a nossa, durante anos, ela foi construída pelos seus torcedores. E aqueles mais folclóricos, mais apaixonantes, é que marcam, né? Como o Barão de Mococoff, na década de 60, de 50. Ninguém sabe quem é o Barão de Mococoff, mas todo mundo lembra do bloco Amigos do Barão, na Avenida 7. Esse amigo do Barão, o Barão é o Barão de Mococoff, que era chefe da torcida do Vitória na Fonte Nova. Então essas pessoas passam e o clube precisa registrar isso. Isso é que dá ao clube força, sabe? Caráter, personalidade, é o registro dessas figuras históricas. E aqui eu estou com 2 delas, sabe? E poderia estar aqui com Carlinhos, que já nos deixou, mas era um grande rubro-negro, sabe? E a torcida Leões da Fiel não existe mais, ficava do lado do gol da Toca, mas era uma torcida muito animada e sem violência, sabe? Você veja que Rosicleide levava as filhas pequenas, sabe? Não tinha problema nenhum, e era uma torcida gigante, era uma torcida enorme, sabe? Era amor mesmo. Eu espero que isso fique de exemplo para vocês da Imbatíveis, certo? Que precisam resgatar as suas histórias e as suas raízes. Portanto, eu agradeço aqui a Man, agradeço a Rosicleide por essa oportunidade que Deus está me dando de conversar com vocês um pouco da história do nosso clube. Obrigado por vocês. Obrigada.
Temos que marcar mais vezes, viu? Porque eu tenho várias histórias. Ah, vamos marcar, sim. E chamar o torcedor para se associar. Porque se você quer mudança, se associe. Tem que se associar. verdade. É isso aí. Bem lembrado, mano. Não tem outro caminho pro rubro-negro sair dessa situação. Com certeza. É, E é um sócio torcedor que é o mais barato do Brasil. É, isso mesmo. O Não mais tem barato do sentido. Brasil. Então, Tem se você sentido. ama seu clube, essa é a maneira mais rápida de você ajudar, se associando. Um abraço para vocês.